Acho que já podemos, então, pôr o presente, por favor. Uhum. Maravilha. Turma, então vamos que vamos. Show. Pode pôr no presente aí, fica à vontade. Bom, o tema de hoje é direito dos tratados, tá? Essa matéria é um pouquinho mais extensa, então nós vamos fazer aí em 2 ou 3 aulas direito dos tratados, mas daí nós já arrematamos esse assunto. Bom, por que, né, da importância dos tratados internacionais? Bom, nesse mundo contemporâneo que nós vivemos, nós percebemos o desenvolvimento das relações internacionais, né, cada vez mais importantes, mais frequentes, a dependência entre os estados, que é inegável, de uma maneira que os estados hoje dependem muito uns dos outros, ou uns dependem mais de outros, né? E também o crescimento das organizações internacionais. As organizações internacionais cresceram muito em número e em importância, tá? E daí é bacana a gente começar já traçando um conceito de tratado internacional. Bom, é o conceito que está lá na Convenção de Viena de 1969. Então, o conceito que nós vamos trabalhar agora está na Convenção de Viena de 1969, no seu artigo 2º, parágrafo 1º, a linha A. Né? Então, ó, o que é o tratado? É o acordo formal. Então, nós podemos fazer uma pausa aqui, já no conceito, para entender que o tratado internacional exige formalidades, né, para que ele seja feito de forma a ser válido. Então, é um acordo formal, concluído por escrito. Conclusão, na linguagem do direito internacional, você pode ler como celebração, tá? Então, é o acordo formal concluído ou celebrado por escrito, de forma, então, que o tratado verbal ele é desprezado, ele acaba não tendo validade, entre sujeitos de direito internacional público. Voltando no nosso último encontro, sujeitos de direito internacional público são os estados e as organizações internacionais. E destinado a produzir efeitos na órbita do direito internacional. Aí é só o complemento do conceito. Então, agora eu vou ler o conceito todo. É o acordo formal, concluído por escrito, entre sujeitos de direito internacional público, destinado a produzir efeitos na órbita do direito internacional. Se alguém quiser que volte o conceito, eu falo de novo. Tá? Beleza. Então, a importância dos tratados internacionais vem daquele movimento, daquela tendência que falamos no primeiro encontro, que é a tendência da codificação, de que os tratados internacionais sejam sempre documentos escritos, tá bem? Isso acaba, em certa medida, inviabilizando a elaboração de tratados verbais, que, salvo raríssimas exceções, não são utilizados. Ótimo. E aí, dentro desse direito dos tratados, impossível nós falarmos sobre tratados internacionais sem mencionarmos e estudarmos, ainda que seja de maneira breve, a Convenção de Viena
de 1969. Tá? Bom, a Convenção de Viena de 1969 é documento da mais alta importância para o direito dos tratados, porque essa convenção, eu já tinha dito isso semana passada, daí a gente retoma de forma mais aprofundada. Essa convenção, ela é a convenção das convenções, é o tratado dos tratados, no sentido de que a Convenção de Viena estabelece as formalidades necessárias para que um tratado seja considerado e elaborado de forma válida no âmbito do direito internacional público. Podemos fazer como relação com aquilo que nós já dominamos, a Convenção de Viena está para o direito internacional da mesma maneira que a lei de introdução às normas do direito brasileiro está para o nosso direito doméstico. Porque a lei de introdução não traz no seu corpo nenhum direito especificamente falando, nenhum direito subjetivo. Ali eu não encontro propriedade, vida, liberdade, nada disso. Mas o que eu encontro são várias regras que nos ensinam como elaborar leis. Né? Claro que complementado com o artigo 59 da Constituição. Aqui a Convenção de Viena tem o mesmo espírito. Uma receita de bolo sobre como fazer tratados internacionais. Todo tratado que for feito de acordo com a Convenção de Viena certamente será considerado válido e produzirá os seus efeitos. Tá bem? É aquilo que nós aprendemos a chamar de norma de sobredireito. Né? Ela está acima do direito. Não hierarquicamente, tá? Mas numa posição teórica e técnico-jurídica, ela está acima do direito. Muito bom. Nesse aspecto introdutório sobre a Convenção de Viena, nós podemos trazer as seguintes informações. Com relação ao Brasil e à Convenção de Viena. O Brasil ratificou a Convenção de Viena. Certo? O Brasil é parte da Convenção de Viena. Só que essa ratificação veio só em 2009. Então, veja, o documento é de 1969 e a ratificação do Brasil aconteceu em 2009. Isso não é raro no direito internacional público, tá? Porque a ratificação é um processo que pode vir a levar algum tempo e que também leva em consideração aspectos de conveniência e oportunidade. Pode ser que o Estado brasileiro, na pessoa dos seus chefes, antes de 2009, não considerasse oportuno ratificar a convenção. Agora, um dado curioso é que, se vocês estiverem ouvindo um latido aí, é minha cachorra, tá? Peço desculpa. Tem horas da noite que ela fica um pouco mais exaltada. Não sei se é a lua ou é a falta da lua. Mas um dado importante do Brasil com relação à Convenção de Viena é que mesmo não tendo ratificado a convenção, o Brasil, por tradição, sempre seguiu as normas previstas na Convenção de Viena. Tá? Então, na sua atuação, ainda que antes da ratificação, o Brasil observava, sim, as determinações da Convenção de Viena. Joia. Bom, o que a Convenção regula, afinal de contas, professor? Como eu disse, a Convenção regula a elaboração de tratados. Mas é claro que a elaboração de tratados ela passa por fases. E essas fases todas estão na Convenção de Viena. A começar pelas questões pré-negociais. Para nós, para ficar bem facinho da gente entender, da gente lembrar, vocês já estudaram lá em Direito das Obrigações a figura do pré-contrato. Contrato prévio. Na
elaboração de tratados, é natural que haja negociações prévias, onde se definem, onde vai dando corpo ao conteúdo do tratado, certo? E nessas questões pré-negociais, nós temos questões como, por exemplo, a capacidade dos agentes, né? Concessão de plenos poderes. Se você quiser aprofundar, vai ter até a linguagem na qual o tratado será redigido. Historicamente, o francês era a língua oficial nesse aspecto, agora passa a ser o inglês, né? E assim sucessivamente. Depois, o processo de elaboração propriamente dita do tratado. O tratado, então, é dividido em fases, não é? Fase de negociação ou pré-negociação, a adoção de um texto, quer dizer, chegou-se a um texto base. Depois nós vamos ver tudo isso aí com mais profundidade. Então, é a negociação, a adoção do texto, a autenticação desse texto, a ratificação. E ainda temos adesão, reserva, todos os temas que veremos no momento oportuno de nossas aulas. O que mais a convenção regula? A entrada em vigor do tratado, eventualmente até a interpretação do tratado, e também, e ao final, a nulidade e a extinção e a suspensão do tratado. Tudo isso está na Convenção de Viena. Então veja, se fosse para descer as minúcias, aos detalhes, nós levaríamos um ano para estudar a Convenção de Viena, né? Nesse aspecto, claro que nós vamos filtrar aquilo que é de mais importante para que nós entendamos a matéria. Até aqui tudo em ordem, turma? Tá muito depressa? Tá tudo ok? Dá para acompanhar? Então vamos que vamos. Quando a turma é fera é assim mesmo, né? Então vamos lá. Ó, ainda falando sobre a Convenção de Viena, importante ter em mente que a vida do direito internacional público não seria a mesma, nós não teríamos talvez tanta segurança jurídica, ou a segurança jurídica que é possível no direito internacional público, não fosse a existência da Convenção de Viena. Já que, como foi dito, a Convenção delineia os contornos mínimos necessários para a elaboração dos tratados. Maravilha. Só que aí vem uma pergunta. Uma pergunta com uma resposta bem fácil. O professor está falando o tempo todo da importância da Convenção de Viena, como ela é importante, como ela é imprescindível, como ela ajuda. E daí vem a pergunta: a Convenção de Viena, ela é hierarquicamente superior às demais convenções do mundo? Como dissemos na última aula e eu retomo, não existe hierarquia entre os tratados. Portanto, por mais que a Convenção de Viena seja largamente utilizada, altamente importante, ela não tem hierarquia superior. Ela está na mesma hierarquia de qualquer outro tratado que foi celebrado ou que venha a ser celebrado no direito internacional público. Joia? Então, sem medo de ser repetitivo, vou falar mais uma vez. A Convenção de Viena não tem hierarquia superior. Ponto. Mas, por outro lado, a Convenção de Viena tem uma peculiaridade. É aquilo que é chamado de autoridade jurídica. O que quer dizer isso? Que a Convenção de Viena tem autoridade jurídica? É simples. É assim, ó. Mesmo aqueles países que não assinaram a Convenção de Viena, que são vários, inclusive, mesmo esses países devem seguir as normas que a Convenção de Viena estabelece para a elaboração de tratados. Por que isso? Para que haja uma uniformidade de procedimentos.
Então, veja, falamos do Brasil agora há pouco. Poxa, o Brasil nem tinha ratificado a Convenção de Viena ainda, que aconteceu 40 anos depois da assinatura, mas mesmo assim o Brasil já seguia a convenção. Por quê? Porque ela é dotada dessa autoridade jurídica. Nós já falamos aqui em sala que nós não vislumbramos a existência de um código de direito internacional público. Isso é de uma dificuldade imensa acontecer. Mas, por outro lado, nós podemos vislumbrar uma normatização que unifica a elaboração dos tratados, que é a Convenção de Viena. Né? E, além disso, a Convenção de Viena, de 69, ela tem uma aplicação supletiva com relação aos tratados. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a Convenção de Viena, ela se reserva a um segundo plano, porque em vários momentos do tratado, ou melhor, da convenção, existe uma cláusula redigida assim, ó: se o tratado não dispuser de outra forma, não havendo divergência com o tratado. Qual tratado? O tratado que eu estou criando. E assim, a Convenção de Viena diz de forma grosseira o seguinte: olha, aqui eu regulo dessa maneira determinado ponto do tratado. Mas se o tratado que está sendo criado determinar de outra forma, ele prevalece sobre mim. Portanto, a Convenção de Viena se retira para uma aplicação supletiva, subsidiária. Certo? Eventualmente, algum ponto que o tratado foi silencioso, eu posso buscar a complementação na própria Convenção de Viena. É aquilo que a gente aprendeu lá no direito penal com os crimes subsidiários, lembra? O soldado de reserva do Nelson Hungria. Então, aqui nós temos, eventualmente, a Convenção de Viena se colocando como um soldado de reserva. Enquanto o tratado dispuser de forma diferente, prevalece o tratado. Óbvio que quando o tratado estabelece de forma diferente, dentro da licitude, dentro daquilo que é proporcional e razoável, né? Então nós podemos dizer que a Convenção de Viena tem aplicação supletiva ou subsidiária, como queira. Certo. Podemos prosseguir, meus caros e caras? Então vamos que vamos. Todo mundo respondeu presente? Quem não se lembrou, por favor, fica à vontade, tá? Só escrever aí no chat. Bom, aí nós vamos falar um pouquinho do fenômeno de formação do consenso entre os estados, entre os sujeitos, para celebrar o tratado, né? Bom, primeira coisa que eu posso me perguntar: como que eu sei que um documento é um tratado internacional? Né? Primeiro, pela sua terminologia. Nós veremos hoje ainda as terminologias: acordo, tratado, convenção, pacto, né? E assim sucessivamente. Segundo, pelas formalidades. Nas formalidades, que nós estudaremos melhor na próxima aula, na sexta-feira, nós veremos passo a passo, de forma bem sucinta, extraindo só o suprassumo ali dos conteúdos, a fase de negociação, adoção do texto, autenticação, assinatura e ratificação. Né? E nesse aspecto, havendo essas formalidades, também é um indicativo de que estamos diante dos tratados internacionais.
Mas o indicativo, o documento é escrito. É até redundante falar documento escrito, né? Mas para fixar bem. Porque se não for escrito, eu estou diante do costume. E aí já não é tratado. Lembra, costume é outra fonte do direito internacional público. Tanto que desde 1920, turma, já se estabelece que é condição essencial dos tratados a forma escrita. Tá? E, então, além da nomenclatura, das formalidades, eu também identifico um tratado pelas partes nele envolvidas. Lembra, para celebrar tratado precisa ser sujeito internacional, que são estados soberanos e organizações internacionais. Eu peço desculpa e peço para você arrumar aí no material que tá atores internacionais, mas na verdade é sujeitos internacionais, tá? Eu aí na hora de digitar acabei pirulitando e coloquei atores. É sujeitos, tá? Além disso, turma, eu posso falar também dos efeitos jurídicos do tratado. Em que sentido? Bom, eu tenho basicamente o ânimo de fazer parte do tratado. É aquilo que é chamado de animus contraendi, que vocês já estudaram também no direito das obrigações. Veja, esses entes soberanos, supranacionais, no caso das organizações, eles manifestam o desejo de fazer parte do tratado internacional. E aí, esse desejo ele pode aparecer de duas formas. Primeiro, de uma forma originária. Vou usar o exemplo de um Estado soberano, do Brasil. Quando o Brasil é membro fundador, por assim dizer, quer dizer, ele manifestou a vontade de participar de um tratado que estava sendo criado, e assim sendo, influenciou na sua criação durante as negociações. O Brasil é membro fundador da Organização Internacional do Trabalho. Então quer dizer que no momento lá de criação dessa organização, o Brasil teve voz para fazer sugestões ou críticas àquilo que estava sendo construído. Mas, por outro lado, eu tenho uma forma de manifestar a vontade, esse animus contraendi, que vem depois que o tratado está pronto. E aí seria o caso de adesão. É muito claro para nós todos, né? Nós já estudamos isso. Vocês vão voltar a estudar contrato de adesão e direito do consumidor. No contrato de adesão, a parte não consegue influenciar na elaboração do documento. Ela chega lá para um contrato que já está pronto. Aqui no direito internacional, o sujeito internacional chega para um tratado que já está pronto, né? Ele não consegue, modificar as cláusulas, porque as cláusulas já estão postas. Ele simplesmente adere ou não. Tá joia? Pois bem, esses efeitos jurídicos do tratado, além de revelar um animus contraendi, uma vontade de fazer parte do tratado, também pode revelar uma dupla qualidade do tratado. Uma dupla face que o tratado possui. Primeiro, ele é um ato jurídico, não é verdade? Praticado por entes capazes, sujeitos internacionais. Então, eu repito, é um ato jurídico praticado por sujeitos capazes, estados soberanos e organizações internacionais, que também obedece a uma forma prescrita, prescrita onde? Na Convenção de Viena, e cujo objeto não afronta o direito internacional público como um todo. Então, perceberam que basicamente eu falei no âmbito internacional do conteúdo do artigo 104 do Código Civil? Ei, artigo 104, lá do terceiro termo, hein? Que saudade. O que estava lá no artigo 104? Eu não vou lembrar ipsis literis, né? Mas para que o negócio seja válido, eu preciso de agente capaz,
objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Eu lembro como se fosse ontem, eu falava, gente, isso aqui é mantra. Isso você vai usar no direito processual, você vai usar no direito obrigacional, no direito, eventualmente até penal, se você conseguir fazer as adaptações, e também no direito internacional. Repito, acabei de dizer que o tratado internacional é um ato jurídico que requer entes dotados de capacidade, obedecendo a uma forma prevista na Convenção de Viena, de 69, e cujo objeto não afronte o direito internacional público. Olha que bacana, que fácil de relacionar. Então, essa é a primeira faceta do tratado internacional. Ele não deixa de ser um ato jurídico. Mas, por outro lado, ele também é norma jurídica. Ou, igualzinho acontece com os contratos. Cansamos de falar e ouvir falar, contrato faz lei entre as partes. Então, nós podemos adaptar esse raciocínio para o direito internacional público. Tratado faz lei entre as partes. Então, ele é, ao mesmo tempo, um ato jurídico, óbvio, mas que também traz no seu bojo, no seu corpo, normas jurídicas que criam deveres e direitos para os envolvidos. Então, essa é a dupla face do tratado internacional, dos efeitos jurídicos, né, do tratado internacional. Pois bem, eu trago no material de vocês aí um dado, uma observação, um OBS, relativo a um tipo de tratado internacional que foi mais utilizado no passado e hoje ele foi, em certa medida, abolido do direito internacional. Mas eu acho importante a título de cultura jurídica, para que a gente entenda, que é o Acordo de Cavalheiros. Né? Tá aí no material de vocês, o Gentleman's Agreement. Esse Acordo de Cavalheiros, ele não vinculava os estados soberanos, mas ele vinculava o representante do estado soberano. Então ele representava, ou melhor, ele vinculava, por exemplo, o presidente do Brasil que assinasse um acordo de cavalheiros. Quer dizer o quê? Que quando o presidente do Brasil perdesse a cadeira, o tratado estava encerrado. Nada se poderia exigir do Estado brasileiro, porque quem se obrigou foi o representante. Era possível fazer uma distinção entre a pessoa do chefe de Estado e o Estado que essa pessoa chefiava. Curioso isso, né? O mais famoso acordo de cavalheiros que nós temos notícia, que a doutrina usa como exemplo, é um acordo de cavalheiros que foi conhecido como a Carta do Atlântico. Em 1941 ele foi assinado. Em 1941, mundo em guerra, as pessoas envolvidas, o presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, e o primeiro-ministro da Inglaterra, do Império Britânico, o Churchill. Eles assinaram esse acordo de cavalheiros para cooperação, não é, contra o regime nazista. Certo? Suponhamos que, durante a guerra, um desses chefes de Estado, representantes de Estado, o Churchill, no caso, chefe de governo, né, viesse a falecer, por exemplo, estaria acabado o acordo. Mas a história quis que ambos sobrevivessem, não é? Em certa medida, o Roosevelt veio a falecer já no finalzinho da guerra, né? Mas enquanto eles estiveram vivos e no poder, eles estavam vinculados por esse acordo de cavalheiros. Lembrando que hoje o comum, o corriqueiro, é que o tratado vincule o Estado. Então, pode sair o representante que assinou, mas o Estado soberano continua obrigado. Né? Porque, do contrário fosse, toda troca de presidência ou de primeiro-ministro
teria que assinar de novo os tratados, e aí correria o risco da nova administração não querer o documento, enfim, isso acabaria tornando muito confuso o direito internacional público. Joia. Pessoal, para que um tratado, para que um documento internacional seja considerado tratado, além disso, é importante que esse documento seja submetido à regência do direito internacional público. Quer dizer o quê? Que o documento seja vocacionado, e isso tem que estar expresso no documento, a seguir as normas de direito internacional público. Quais normas, professor? Basicamente, as normas imperativas de que falamos no final do último encontro, os princípios de direito internacional público, o próprio regramento da Convenção de Viena, porque, partindo desse pressuposto, nós podemos chegar à conclusão de que, eventualmente, é possível que um documento internacional celebrado entre dois países soberanos não seja um tratado internacional, porque não está submetido a normas do direito internacional público. Poxa vida, mas daí como é que nós vamos resolver se acontecer um problema nesse documento? Veja, a jurisdicionalização, o uso de cortes internacionais não é a única forma de solução de controvérsias. Então, eventualmente, um documento desse, não submetido a direito internacional público, mas sim a um direito privado. Inclusive, vai ter uma cláusula de eleição lá, né? Por exemplo, toda controvérsia relativa ao presente documento será resolvida por uma corte arbitral. É possível. Ou será solucionado por mediação, também é possível, e nós veremos depois adiante. São meios pacíficos de solução de controvérsia. Então, nem tudo que é produzido por estados soberanos efetivamente são tratados internacionais. Lembra, eles podem estar atuando como meros atores internacionais. E aí não se submetem ao direito internacional público e os seus regramentos. Claro? Fácil ou não? É fácil, né? Essa matéria é muito bacana. Eu pergunto e já respondo também. Beleza. Ótimo. Ainda tratando do nosso estudo de tratados internacionais, nós chegamos ao subtópico aí do material chamado base instrumental. O que quer dizer base instrumental? Não é nada que a gente não conheça. Olha como é muito fácil de relacionar os temas. Eu vou sempre chamar vocês de volta para o terceiro termo, porque lá nós discutimos alguns conceitos importantes de direito civil que se aplicam eventualmente acá no nosso direito internacional. Em certo momento lá no direito civil, espero ter dito isso, se não digo agora, a gente dizia assim, olha, o contrato é um instituto abstrato. O contrato é uma ideia, é uma ficção. O negócio jurídico é uma criação do direito. Mas esse negócio jurídico, não raro, ele se consubstancia, ele se materializa num documento que nós comumente chamamos de contrato. Mas, na verdade, aquele documento não é o contrato, porque o contrato é uma ideia. Aquele documento é o instrumento do contrato. Não é verdade? Do mesmo jeito que agora a ideia da procuração para o advogado, o mandato, né? O mandato também é o instituto, é o conceito jurídico. Mas a procuração que vai lá nos autos é o instrumento do mandato, né? Ótimo. Aqui não é diferente. A ideia do tratado, ela é abstrata, ela é ficção jurídica. Mas esse tratado, por conta da tendência da objetivação, ele ganha materialização num documento escrito. Escrito, autenticado, com rubriquinha, que vai ser arquivado lá, por exemplo,
exemplo, na ONU, numa gavetinha lá. Ótimo. Então eu tenho tratados cujo instrumento é um documento só. E daí pouco importa quantas páginas tenha. Mas ele é um documento só, chamado de documento principal. Então ele tem lá só um documento. Pronto, acabou. É assim e está feito. Tratado consubstanciado num documento apenas. No entanto, não raro, o tratado internacional ele é composto de um documento principal e mais alguns acessórios, anexos, protocolos, que servem para complementar, eventualmente para explicar alguns termos do tratado, do documento principal. Tudo é um tratado, mas eu tenho o documento principal e os protocolos, né? Se você pegar a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, que inclusive alterou o nosso Código Civil. Aí um exemplo de uma ordem jurídica, né, que a gente falou de monismo no último encontro. Esse documento, a convenção, ela é o documento principal, onde ela traz a menção a direitos das pessoas com deficiência, deveres dos estados para concretizar o direito das pessoas com deficiência e tudo mais. E daí vem um protocolo, eles costumam chamar de protocolo adicional, mas vem aí um protocolo dessa convenção. Ela é chamada Convenção de Nova York, né? E daí o que acontece? Esse tipo de protocolo, por exemplo, ele vem para explicar alguns termos que estão no documento principal. Por exemplo, é um exemplo só, né? Só para a gente entender. No protocolo está escrito assim: para essa convenção, pessoa com deficiência é tá. Para essa convenção, mobilidade urbana significa tal coisa, e assim sucessivamente. Tranquilo, muito fácil de entender. Nós aqui na nossa legislação temos isso. Se você olhar o Estatuto do Desarmamento, eu tenho uma parte lá que é só explicativa, conceitual, né? E daí o que acontece? Pode acontecer que o documento principal e o seu anexo sejam produzidos na mesma data. Ótimo, não tem problema nenhum. Agora, será que é possível que o documento principal seja elaborado numa data e o seu protocolo seja elaborado décadas ou anos depois? Também não tem problema nenhum. Até porque esses protocolos mais recentes servem para atualizar o texto do tratado, para dar maior aplicabilidade ao tratado, ao documento principal. Então é isso que nós conversamos quando nós falamos de base instrumental. Pode acontecer da existência de um documento principal e seus anexos. Não há problema algum. Tanto que a própria Convenção de Viena estabelece a possibilidade de um instrumento único ou acompanhado de instrumentos conexos. Então está na própria Convenção de Viena, já houve previsão ali da possibilidade de protocolos e anexos. Tá bem? Até aqui tudo em ordem, pessoal? Podemos seguir adiante? Existe alguma dúvida? Eu sei que é muita informação. Não, que o material que o senhor mandou tá bem fácil de acompanhar, tá bem legalzinho, viu, professor? Ah, que bom. E vocês podem perceber que eu vou acompanhando dali mesmo, para não haver reviravoltas e confundir vocês. Isso Tá? aí explica um pouco mais. O senhor só modifica porque explica mais detalhado, né? Isso. E daí tem o material de complemento aí no material de apoio. Tá? Daí lá tem mais detalhes e tal que a gente não aborda aqui. Então vamos lá. Só que eu vou fazer com vocês o seguinte. O material de hoje tem mais o tema da terminologia e ele acaba. Eu vou pedir licença
e já vou entrar no próximo tema, que é a classificação dos tratados, que é bem curtinho, tá? E vai estar disponível no início do material 4, então você não vai perder nada. Então vamos lá. Terminologia. Bom, aqui nós vamos falar de nomenclatura, basicamente. Perdão. Na nomenclatura, nós temos uma observação de que nem sempre a nomenclatura é utilizada da forma mais conveniente. Porque a Convenção de Viena, nesse aspecto, embora ela estabeleça algumas nomenclaturas, não raro, na hora de aplicar essas nomenclaturas, existe uma certa confusão. Por isso que a dica que a doutrina dá é no seguinte sentido. Olha, como é que eu vou saber se eu estou olhando um documento e ele é um acordo? Como é que eu vou saber que aquilo ali é um pacto na essência de pacto, ou uma convenção? Você precisa, então, olhar o conteúdo do documento, não só o nome, porque o nome, como eu disse, às vezes é usado de forma desconexa com o conteúdo. Então, vamos lá. A primeira terminologia é tratado, né? Tratado é a expressão mais genérica. O tratado é usado, ou deveria ser usado, sempre para aqueles acordos de grande envergadura política, não é? Aqueles documentos mais solenes elaborados no direito internacional. Por exemplo, como está aí no material, tratados de paz, né? Tratado da Westfália é um tratado de paz. Tratado da amizade, de arbitragem, enfim. Mas são tratados que ganham vulto, que são relevantes historicamente. Esse, tenho certeza que todos nós vamos lembrar de um tratado que nós aprendemos, eu acho que me lembro, acho que no ginásio ainda, que foi um tratado que dividiu o mundo entre a Espanha e Portugal, que é o famoso Tratado de Tordesilhas, né? Veja, a época, é claro que o direito internacional se desenvolveu muito de lá para cá, mas nós eventualmente podemos utilizar como uma forma de lembrar daquele documento que de tamanha relevância dividiu o mundo entre dois países e recebeu o nome de tratado. Esse exemplo serve, no mínimo, para ancorar uma ideia aí sobre a importância da terminologia tratado. Joia. Na convenção, que é a segunda terminologia, nós estamos diante de documentos, perdão, para não confundir, né? Nós estamos diante de documentos que trazem no seu conteúdo temas que são consenso entre os envolvidos. No tratado, eventualmente, eu posso ter algum conflito de interesses, mas na convenção isso não acontece. Porque na convenção são temas de interesse e de concordância dos envolvidos. Como, por exemplo, a Convenção de Genebra sobre Direito Humanitário de 1951. Bom, depois de tudo, toda a destruição em todos os gêneros, não é, que aconteceu na Segunda Guerra, chegou-se à conclusão que até o conflito armado precisa ter regras, senão vira selvageria. Imagina ainda o que aconteceu na Primeira Guerra, o uso de gás tóxico, né? Na Segunda Guerra, bombardeio de regiões civis. Isso tudo é prejudicial. E parece paradoxal, mas é preciso ter um pouco de racionalidade quando vai se lutar uma guerra. Então, a Convenção sobre Direito Humanitário estabelece alguns poréns no momento dos conflitos bélicos. Não pode bombardear hospital, não pode bombardear escola. Quando uma pessoa é feita prisioneira de guerra, ela precisa ter um tratamento minimamente digno e assim por diante. Então, veja, quando foi celebrado esse documento,
é um consenso mundial a respeito, né? Outro exemplo, a Convenção sobre o Mar Territorial. Está aí no nosso material também. Também é consenso que é preciso limitar o mar territorial. Ele é limitado em 200 milhas náuticas. Não é isso? Que é uma evolução, né? Já houve uma época que o limite do mar territorial era o limite de uma bola de canhão. O cara dava um tiro de canhão lá onde a bala caísse na água, era o mar territorial. Tá? Maravilha. A terceira nomenclatura é o pacto. O pacto, ele naturalmente deve ter no seu conteúdo assuntos estritamente políticos. No entanto, isso não é aplicado pela própria ONU. Quando, em 1966, foram elaborados os dois pactos de direitos humanos. O Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A boa técnica impõe que esses dois documentos fossem chamados ou declarações ou convenções internacionais. Mas vieram a ser chamados de pactos, tá? A quarta denominação é a declaração. Na declaração nós temos princípios jurídicos, não é? Uma atitude política comum. É muito interessante uma obra de uma escritora panamenha, que chama Lynn Hunt. Ela explica o porquê que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá da França, de 1789, recebeu o nome de declaração, né? E a partir de então essa nomenclatura passa a ser usada nesse tipo de documento que enuncia e anuncia princípios universais de tratamento da humanidade no que diz respeito a direitos. Porque quando se usou declaração foi justamente o grito dos excluídos, não é? da Revolução Francesa, dos trabalhadores explorados, dos camponeses surrados, que declararam para o mundo os seus direitos. Tá? A quinta nomenclatura é o estatuto. Bom, o estatuto é para tratados que geralmente criam cortes internacionais. Então eu tenho o Estatuto de Roma, 1982, criou o Tribunal Penal Internacional. Eu tenho o Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Eu tenho o Estatuto da Corte Interamericana de Direitos Humanos e por aí vai. Sempre que eu estiver diante da criação de um tribunal internacional, o documento deve receber o nome de estatuto. Caminhando para o final desse tópico, eu tenho o acordo para tratados econômicos, culturais, financeiros. Então, se, por exemplo, ali um acordo de tarifas alfandegárias entre determinados países, aí a nomenclatura está sendo utilizada corretamente, porque tem esse viés econômico. E, por último, eu tenho a concordata. O que é a concordata? Bom, a concordata é um tratado bilateral, é um documento bilateral, que tem, de um lado, a Santa Sé. Bom, a Santa Sé é a representação da administração da Igreja Católica. Né? Tem como base territorial o Vaticano. A Santa Sé pode elaborar concordatas e assiná-las com outros estados soberanos. Qual que é o conteúdo de uma concordata? Geralmente são assuntos de cunho eclesiástico, ritualístico,
no que diz respeito à organização da Igreja Católica. Como o Brasil é um país laico, ele nunca teve tradição de celebrar concordatas com a Santa Sé, embora seja um dos países com o maior número de adeptos da religião católica. Mas por conta da laicidade do Estado, que vem desde a República Velha, né, da Primeira República, o Brasil não é dado a esse tipo de tratado. Um dado importante aí é que, no caso específico da concordata, a Santa Sé ela é equiparada a sujeito internacional. Então, a Santa Sé, no caso da concordata, é um sujeito internacional por equiparação. Nós poderíamos dizer, então, que os sujeitos internacionais são os Estados soberanos, as organizações internacionais e, no caso da concordata, a Santa Sé. Tudo ok com essas informações? Isso é a nomenclatura, tá? Nomenclatura do tratado. Tá. Então, eu vou pedir mais 13 minutos do tempo de vocês para a gente arrematar esses assuntos. Bom, falando de tratados internacionais ainda, do direito dos tratados, agora nós vamos falar rapidamente, porque é muito fácil, da classificação dos tratados. Bom, como sempre, aquele assunto, né? Aquela ideia inicial. Para classificar, eu preciso determinar critérios. Então, nós temos alguns critérios, e dentro desses critérios nós vamos classificando, colocando aí os nossos tratados internacionais. Bom, o primeiro critério é quanto ao número de partes. Quanto ao número de partes, turma, eu tenho tratados bilaterais. Eu preciso ter no mínimo 2, concorda? Para ter tratado internacional. Então eu tenho os bilaterais e, por outro lado, os multilaterais, de 2 para cima. Não vou ocupar o tempo de vocês explicando, né? Bilateral, multilateral, porque isso vocês já dominam, tá? O segundo critério é quanto ao procedimento. Bom, quanto ao procedimento, eu tenho tratados solenes, também conhecidos como tratados em devida forma. Que significa o quê? Que esse tratado, geralmente de maior importância, de maior envergadura, ele seguiu todos os passos da elaboração de um tratado que estão previstos na Convenção de Viena. Vamos lembrar? Negociação, adoção do texto, autenticação, assinatura do tratado e ratificação. Todo tratado que tenha seguido essas 5 etapas básicas, ele é um tratado solene. Repito, geralmente os mais importantes, os que têm maior alcance, maior envergadura. Por outro lado, eu tenho os tratados em forma simplificada, ou também tratados de forma simples. Os tratados de forma simples, eles se contentam com a assinatura. Então, eu vou ter negociação, adoção, autenticação e assinatura. Quer dizer, dispensa a ratificação. Nós vamos estudar a ratificação depois com calma, mas é um procedimento um pouco mais tormentoso da ratificação. Então, a doutrina leciona que a imensa maioria dos tratados que é celebrado no dia a dia do direito internacional público são tratados simplificados, porque não dá para aguardar a ratificação de tudo. Veja, um tratado de tarifa alfandegária, por exemplo, um tratado de recepção de nacionais, não há que se falar em ratificação, porque isso toma muito tempo. E a maioria dos tratados são ágeis, eles precisam fazer o direito internacional se movimentar. Então, chegou na fase da assinatura,
já está ótimo, já está celebrado o tratado. Tá? Beleza. Então, nós vimos quanto ao número de partes, quanto ao procedimento. Aí nós temos lá quanto à natureza das normas, quanto à natureza daquilo que está sendo produzido no tratado. Bom, eu tenho tratados normativos, também conhecidos como tratados-lei. Quer dizer o quê? Os tratados normativos criam obrigações e direitos genéricos. Tal qual uma lei aqui dentro do nosso direito doméstico é geral e abstrata. No direito internacional, eu tenho tratados que também são gerais e abstratos, se aplicam para todos de forma abstrata, prevendo direitos e obrigações. Quer um exemplo? A Convenção de Genebra, de novo, que trata de atos de guerra. É um tratado geral e abstrato. E, por outro lado, eu tenho os tratados contrato, ou tratados contratuais. Aí os participantes do contrato tratado passam a fazer parte de uma relação jurídica concreta, determinada, né? Um acordo comercial entre Brasil e China é um tratado-contrato. Estabelece direitos e deveres para ambas as partes, tal qual um contrato. Só que lembrem, para esse contrato ser considerado um tratado, ele tem que estar submetido às normas de direito internacional público, né? Como já falamos. Joia. Quanto à eficácia no tempo, é o quarto critério. Já caminhando para o final mesmo, ó. Quanto à eficácia ou execução no tempo. Aí eu tenho tratados estáveis ou estáticos. São tratados criados para durar perpetuamente, sem prazo de validade. E, por outro lado, eu tenho tratados transitórios, aqueles que, como o próprio nome diz, têm prazo de validade, são feitos para acabar em algum momento, tem tempo determinado. Por exemplo, um acordo comercial, ele vai se estender no tempo enquanto for interessante para as partes. Ou, inclusive, no próprio texto do tratado, pode já trazer o prazo da sua duração. Por exemplo, 25 anos, 30 anos. Não é? Os tratados estáticos, repito, aqueles que não têm prazo de validade, nós podemos trazer como exemplo os tratados de fronteira. Uma vez fixada determinada fronteira territorial, quer-se crer que ela se perpetuará daquela maneira. Né? Por exemplo, quando o Brasil comprou o Acre da Bolívia por 2 milhões de libras, comprou para que o estado do Acre fizesse parte do território brasileiro, estabelecendo uma nova fronteira perpétua. Ou quando os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia, para que o Alasca integre o território norte-americano e faça parte dessa nova fronteira. Tá bem? Tudo muito fácil, né? E daí, para a gente encaminhar para o final, nós podemos falar rapidamente dos requisitos de validade de um tratado internacional. Bom, o primeiro requisito de validade, fazendo uma analogia com o artigo 104 do Código Civil, é a capacidade das partes. Poxa vida, mas isso aí nós já estamos cansados de ouvir, professor. Quem pode celebrar tratados são os sujeitos internacionais, estados soberanos e organizações internacionais. Sim, quanto a isso já não há mais dúvida. Mas agora nós temos que lembrar o seguinte: por exemplo, o Estado soberano é uma pessoa jurídica. Sendo uma pessoa jurídica,
ele é uma ficção, ele é mera criação do direito, ele não sente, não fala, né, não se arrepende, não raciocina. Ele precisa de pessoas naturais para representar sua vontade. Isso também nós já sabemos lá do direito administrativo, né? Teoria do órgão, que aprendemos lá, ou a imputação volitiva, né? Que aprendemos no direito administrativo. Pois bem, assim sendo, é preciso que essas pessoas de carne e osso, que representam os estados soberanos e organizações, sejam habilitadas a representar os seus estados soberanos. Então, veja, no direito internacional público, os chefes de Estado e chefes de governo, lembra que são figuras diferentes, né? No caso do presidencialismo, uma pessoa só é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. No caso do parlamentarismo, eu tenho o chefe de Estado, que pode ser um presidente ou o monarca, e tenho o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Essas pessoas já têm uma representatividade. Quando elas assumem esses cargos, automaticamente elas recebem essa prerrogativa de representar os seus estados em tratados internacionais. Então, é aquilo que a doutrina chama de representatividade originária. Agora, por exemplo, um ministro de Relações Exteriores, ele tem uma representatividade derivada. Derivada da onde? Do Estado que lhe concedeu esse cargo, né? Mas não são só essas pessoas que assinam em nome dos Estados. Eu tenho, porque assim fosse, talvez não faria outra coisa, não é verdade? Mas eu tenho outras pessoas que podem vir a representar o Estado conforme a ocasião. Por exemplo, um tratado sobre agricultura. É plenamente possível que o ministro da Agricultura receba poderes para assinar em nome do Estado. Um tratado sobre energia nuclear, é plenamente possível que o ministro, no nosso caso brasileiro, de Minas e Energia, né, possa receber autorização para assinar em nome do país. E é claro que essas pessoas não vão sozinhas. Elas são acompanhadas de delegações que devem ser compostas por especialistas, não é? Especialistas no tema que está sendo discutido lá no tratado. Pois bem, essas pessoas, turma, que não o chefe de Estado, o chefe de governo ou o ministro de Relações Exteriores, eles recebem uma carta, um documento, que é chamada de Carta de Plenos Poderes. É como se fosse uma procuração do país para essas pessoas, para que elas possam representá-lo na elaboração de determinado tratado. Então, o nome do documento, eu repito, Carta de Plenos Poderes. Quem tem essa carta é chamado de plenipotenciário, aquele que tem os plenos poderes. Ademais, nós temos ainda como requisito de validade, então nós falamos da capacidade, e nós temos aí a licitude do objeto. Né? O objeto do tratado não pode afrontar as normas de direito internacional público. Com relação às formalidades, fica para o nosso próximo encontro, no qual estudaremos aí as fases de elaboração do tratado internacional. Eu prometi que usaria 13 minutos, fiz exatamente isso. Nós conseguimos cobrir aí o material da nossa aula, avançar já para um próximo tema, que já estará também lançado lá no Ambiente Conhecer. Pessoal, alguma dúvida com relação à aula de hoje? Não. Tudo em ordem? Tudo em ordem. Maravilha.
Bom, então, se alguém esqueceu de pôr o presente, mas acho que todo mundo pôs, é a última chance, tá? Eu agradeço a presença de vocês e a gente se vê na sexta-feira para nossa aula para completar esses temas, tá bom? Firme e forte. Obrigado a todos. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Bom descanso, boa noite e nos vemos na próxima. Obrigada, boa noite. Obrigado, igualmente.